Procurador-Geral da República posta vídeo antigo em que defende as urnas eletrônicas. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos. A manifestação de Augusto Aras veio 3 dias depois de Bolsonaro atacar o sistema eleitoral em encontro com embaixadores. E o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, dá prazo para o presidente da República se explicar. Operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixa pelo menos 18 mortos. E nos Estados Unidos, o comitê que investiga a invasão do Capitólio detalha as ações de Donald Trump no momento do ataque. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente já começa falando mais uma vez sobre as eleições. Porque, gente, o PT oficializou hoje a candidatura de Lula à presidência da República. O partido também aprovou, claro, o nome de Geraldo Alckmin para vice na chapa. A convenção foi em São Paulo e o Everton Souza tem todos os detalhes para a gente. Oi, Everton, boa noite, bem-vindo, conta. Oi, Mona, uma ótima noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da CNN. Esta é a 6ª vez que Lula vai concorrer à presidência da República aqui no Brasil. Não foi um evento que teve uma festa grande aqui na capital paulista. Foi, inclusive, uma convenção modesta com a executiva de todos os partidos, do Partido dos Trabalhadores, também dos partidos aliados, o PV e o PCdoB. Não teve a presença de Lula e nem de Geraldo Alckmin. Lula, inclusive, estava em um compromisso no nordeste do país nesta quinta-feira, mais precisamente em Pernambuco. Mesmo assim, foi oficializado, então, o nome de Lula para concorrer à presidência da República nesse ano de 2022. E houve a aprovação também, durante essa convenção nacional, do nome de Geraldo Alckmin para vice nessa chapa. Foi uma aprovação. A formalização não aconteceu ainda porque Geraldo Alckmin pertence ao PSB. E a convenção nacional do PSB está marcada para o dia 29 de julho. Nessa data, Mona, aí sim a coligação pretende fazer uma festa muito grande, não só com a presença de Geraldo Alckmin, mas com a presença de Lula também. Quinta-feira, 21 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Sem a presença de Lula, que está em tour pelo Nordeste, PT lança a candidatura do ex-presidente à corrida ao Palácio do Planalto. Após 3 dias de silêncio, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifesta sobre ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas em encontro com embaixadores. Vídeo em que defende o sistema eleitoral foi feito há 10 dias. O presidente da FUNAI se retira de evento da ONU em Madrid, na Espanha, após ser chamado de miliciano e acusado da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. São milicianos! Sem a inclusão da Coronavac no Programa Nacional de Imunização, estoques da vacina são limitados e a imunização de crianças de 3 a 5 anos é incerta. O governo de Vladimir Putin volta a fornecer de maneira limitada gás para a Europa. E presidente russo ameaça voltar a fechar a torneira com impasse de equipamento que está no Canadá. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, e o advogado Fábio Feldman, fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pesquisa de intenção de votos do Instituto IDEA, contratada pela revista Exame, apontou estabilidade na corrida ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula aparece com 11 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 33%. Ciro Gomes, do PDT, soma 8%. Simone Tebet, do MDB, 4%. E André Janones, do Avante, 2%. Os demais nomes pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso. Brancos e nulos somam 4%. E outros 3% disseram não saber. Em comparação com a última pesquisa, feita em junho, os números oscilaram dentro da margem de erro. A maior queda foi do presidente Bolsonaro, saindo de 36% para 33%. Lula perdeu 1 ponto percentual. Na simulação de um eventual segundo turno entre os dois, o candidato do PT tem a preferência de 47% dos entrevistados contra 37% de Bolsonaro. Amanhã desta quinta-feira, o PT oficializou a candidatura de Lula durante a convenção da Federação Partidária Brasil da Esperança. Essa será a 6ª vez que o petista concorre ao Planalto. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, também foi confirmado como candidato a vice. Lula e Alckmin não participaram. Os dois cumprem agenda em Pernambuco. O Guedes criou um tal de teto fiscal. Não é isso? Que não pode gastar. Não pode gastar com o quê? Não pode gastar com o povo. Mas com os outros eles gastam. E gastam à vontade. Seriam criar até um tal de um orçamento secreto na Câmara do Deputado, em que mais de 30 bilhões de reais é distribuído sem que ninguém saiba para onde vai. Simone Tebet não cumpriu a agenda pública hoje. O candidato do PDT, Ciro Gomes, se reuniu com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O encontro faz parte de uma série de reuniões com candidatos para tratar do desenvolvimento do setor. Porque nenhum país do mundo prospera valorizando a especulação em detrimento da produção. Nenhum país do mundo prospera, privilegiando o rentismo em detrimento do trabalho como um valor moral, austero, que qualifica as nações e as civilizações exitosas. Olá, uma ótima noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. E deixa eu ver, tem enquete se enrolando. Você lá no YouTube vota aí na nossa enquete. A pergunta é essa: você acha que Augusto Aras, o PGR, deve adotar uma postura mais incisiva diante de ataques ao sistema eleitoral feitos pelo presidente Bolsonaro? 87% dizem que sim, 13% dizendo que não. Siga votando, já eu trago outras parciais ao longo aqui do UOL News. Pois é, após 3 dias de silêncio, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou hoje um vídeo de uma entrevista antiga dada a veículos internacionais. Nessa entrevista, ele diz que não vai aceitar alegações de fraude nas eleições, mas evita citar o presidente da República. A entrevista foi feita uma semana antes de Bolsonaro se reunir com embaixadores para mais uma vez repetir mentiras sobre o sistema eleitoral. A gente separou esse vídeo que o Procurador-Geral da República fez questão de compartilhar, divulgar nessa quinta-feira. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos. Olá, boa noite. Boa noite. A indústria brasileira perde em uma década quase 10 mil fábricas e 1 milhão de postos de trabalho. Uma operação da polícia deixa 18 mortos no complexo do Alemão, no Rio. A justiça mantém preso o empresário suspeito de fraude na Codevasf, companhia estatal que cuida de obras públicas. O presidente do TSE dá 5 dias para o presidente Bolsonaro se manifestar sobre os ataques sem provas feitos ao sistema eleitoral numa reunião com embaixadores. O procurador-geral da República, Augusto Aras, publica um vídeo em que diz que não aceita a alegação de fraude e que confia nas urnas eletrônicas. A embaixada britânica diz que o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguros e são reconhecidos internacionalmente pela celeridade e eficiência. A Federação Partidária Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, oficializa a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. 40 anos depois, o campeão olímpico Joaquim Cruz recebe o carinho da cidade em que viveu, nos Estados Unidos. O Jornal Nacional está começando. O IBGE divulgou hoje um retrato da indústria brasileira feito ao longo de uma década.
A indústria automobilística é um dos setores que vem encolhendo. Quase 23.500 pessoas deixaram de trabalhar na produção de veículos de 2011 a 2020. Em 2011, o setor representava 12% da indústria brasileira. Em 2020, 7,1%, uma queda de 4,9 pontos percentuais. A produção industrial como um todo acumulou números negativos país afora. É o que mostra um levantamento do IBGE divulgado hoje. Quase 10 mil indústrias fecharam as portas no período. Nós tivemos uma recessão econômica a partir de 2014 e no fim do decênio nós tivemos uma pandemia que também ajudou bastante para que isso acontecesse. Além disso, tivemos um custo muito elevado de juros e uma diminuição do poder aquisitivo da população. Esse cenário teve impacto direto na vida de muitos trabalhadores. Em uma década, 1 milhão de postos de trabalho desapareceram, principalmente em setores que empregam muito, como o de roupas e acessórios, o de couro e calçados e a indústria metalúrgica. E quem ficou teve que conviver com uma queda na remuneração média. Passou de 3,5 salários para 3 salários. A participação das regiões Nordeste e Sul ficou praticamente estável. O Norte e Centro-Oeste ganharam espaço sustentados pela agroindústria. O Sudeste ainda concentra mais da metade da indústria nacional, mas perdeu terreno. Quando você tem uma crise econômica, é a região que mais perde. Assim, quando você tem um momento de expansão, é a região que mais cresce. Nesse momento, como nós temos um período em que a indústria está em baixa, de uma forma generalizada, em termos médios, ela encolhe mais do que se expande na década, o que nós temos é uma perda da pujança do setor industrial. A pesquisa também revela que a pandemia teve efeitos diferentes a depender do setor. Quando ela começou em 2020, quase 3 mil fábricas fecharam as portas, mas o saldo de empregos no setor no ano foi positivo. É que indústrias como esta tiveram que reforçar a produção para atender novas demandas. A arrecadação de impostos federais bate recorde em junho. É o maior valor da história para o mês. Tiroteio e mortes em operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Traficantes tentam derrubar helicóptero da polícia. O Procurador-Geral da República defende as urnas eletrônicas e rejeita alegações de fraude. Reunião entre a direção da Band e representantes dos partidos define regras para os debates entre candidatos a governador, marcados para o dia 7 de agosto em todo o Brasil. Banco Central Europeu sobe juros pela primeira vez em 11 anos na tentativa de segurar a inflação. Onda de calor recorde que favorece incêndios florestais na Europa chega à região dos Balcãs. Na série sobre a Embraer, vamos conhecer os aviões militares fabricados no Brasil. A inflação chegou ao álbum da Copa. Colecionar as figurinhas do Mundial do Catar ficou mais caro. Para que time você torce? E o seu segundo time do coração, qual é? Pesquisa revelou os campeões. Imagem gravada por drone mostra a superpopulação de águas-vivas no litoral de Israel. NASA confirma para o mês que vem retomada das viagens à Lua depois de 50 anos. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. A história que parou São Paulo e chamou a atenção de todo o Brasil continua dando o que falar. É o caso da mulher da casa abandonada que fica num bairro central da cidade. Os peritos agora vão investigar a saúde mental dessa mulher. A casa e a história de Margarida Bonetti vem chamando a atenção nos últimos meses. A mulher que vive no casarão chegou a ser procurada pelo FBI. Ela foi acusada nos Estados Unidos de escravizar e agredir uma empregada doméstica brasileira durante quase 20 anos. O ex-marido dela cumpriu pena pelo crime, mas as acusações envolvendo Margarida prescreveram. Vizinhos da mansão denunciaram o mau cheiro e as péssimas condições do local, como mostra a repórter Giovana de Boer. A polícia teve que usar um pé de cabra e arrombar a janela da casa. Essa é uma situação horrorosa para mim. Abra a porta para sua advogada entrar. Não,
Não precisa. Dá só o mandado judicial, por favor. Eu vou mostrar pra senhora. Ela não vai pular aqui. Do lado de fora, é nítido a condição de abandono da casa. Dentro da mansão, as condições não são diferentes. O que um dia já foi uma mansão, símbolo de riqueza, hoje está caindo aos pedaços e contrasta com os prédios de luxo no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Ela é neta do Barão de Bocaina, diretor da Estrada de Ferro São Paulo, Rio de Janeiro. O pai de Margarida foi um médico muito famoso, Geraldo Vicente de Azevedo, foi chefe da Santa Casa. A residência da família leva o nome do cirurgião. 3 cachorros já foram resgatados da casa e estão sendo cuidados por uma ONG. Depois da polícia cumprir mandados de busca e apreensão no local, peritos vão avaliar a saúde mental de Margarida e o estado do imóvel. Veja hoje no SBT Brasil. Polícia confirma 18 mortos em operação no Complexo do Alemão, no Rio. Entre as vítimas está uma ex-moradora da comunidade que visitava o namorado. Indústria fecha 1 milhão de vagas em 10 anos e renda média cai mais de 20%. Corregedoria vai investigar conduta de procurador que se referiu a feminismo como transtorno mental. Casos de varíola dos macacos disparam em São Paulo. Boa noite. Olá, boa noite. A transferência via Pix é um dos modos de pagamento mais populares no país. E por causa dele, o número de transações via internet aumentou 23% no ano passado. E junto com a facilidade, cresceu também a violência. As vítimas das chamadas quadrilhas do Pix sofrem nas mãos dos criminosos e também para recuperar o dinheiro perdido. Veja agora outros destaques do dia. A arrecadação de impostos tem melhor resultado em 27 anos. Convenção confirma candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Polícia confirma 18 mortos em operação no Complexo do Alemão. Procurador da República divulga vídeo e diz que não aceitará a alegação de fraude eleitoral. E como a tecnologia permite criar vídeos falsos, inclusive com famosos. Pelo menos 18 pessoas morreram, entre elas um policial militar, num tiroteio no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O confronto começou durante uma operação da polícia contra quadrilhas de roubo de veículos e carga e teve também a participação de traficantes. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Pelo menos 18 pessoas morreram numa operação no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, entre elas um policial militar e uma moradora. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Terminou ainda há pouco aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, uma entrevista coletiva e a Polícia Militar confirma até o momento 18 mortes nessa operação. O balanço ainda não está fechado. 16 desses mortos são apontados como criminosos. Além deles, também morreram o cabo da PM Bruno de Paula, que foi baleado no pescoço e deixa a esposa e 2 filhos autistas, e também Letícia Marinho Salles, de 50 anos. Ela é moradora da Barra da Tijuca e, segundo a família, estava no local, passando apenas, seguia para uma igreja para ajudar essa igreja evangélica. Essa morte está sob a investigação da Delegacia de Homicídios. Os presentes aqui na entrevista coletiva lamentaram as mortes do cabo da PM e da Letícia e disseram que nenhuma ação pode ser considerada bem-sucedida quando acontecem mortes de inocentes. Eles também disseram que a operação foi planejada ao máximo para evitar o confronto e ressaltaram que quando chegaram ao local, quando chegaram ao Complexo do Alemão, encontraram um cenário realmente muito desafiador, com criminosos que usaram táticas militares e táticas de guerrilha para impedir o avanço da polícia. Entre elas, o uso de barricadas cada vez mais sofisticadas. Vamos ouvir o delegado da CORE, Fabrício Oliveira, sobre isso. A gente tem percebido uma multiplicação de obstáculos nas vias, que a gente chama de barricadas. E essas barricadas, elas impedem totalmente o trânsito de veículos e de blindados nas favelas. A gente percebe hoje algumas barricadas que são verdadeiras obras de engenharia, muito pesadas, é um investimento pesado de dinheiro do tráfico ali, e que elas não permitem que blindados trafeguem e que outras viaturas. Isso está se espalhando por outras favelas do Rio de Janeiro. Quando existem essas barricadas no terreno, o criminoso fica muito mais à vontade para atirar contra a polícia. Isso aumenta muito o risco de balas perdidas.
Olha, nessa ação a polícia também apreendeu uma quantidade ainda não contabilizada de drogas, 4 fuzis, pistolas, granadas e uma metralhadora .50 capaz de derrubar aeronaves. Vamos ver na reportagem como foi essa operação. Ainda não tinha amanhecido quando os policiais chegaram à comunidade. Cerca de 400 agentes da CORES, Grupo da Polícia Civil, e do BOP, da Polícia Militar, tomaram as ruas e vielas do Complexo do Alemão com 10 carros blindados. Criminosos incendiaram barricadas e gravaram vídeos desafiando a polícia. Vocês vão se arrasar, hein? Se embicar aqui, vão se arrasar, hein? Olha como é que nós estamos. Os tiroteios assustaram os moradores em vários pontos da comunidade. Os passageiros deste ônibus também viveram momentos de tensão. Diante da troca de tiros, eles tentavam se proteger como podiam. Esta mulher ficou em pânico ao tentar sair de casa com o filho pequeno. Eles passaram aqui atirando. Meu filho tá aqui, meu irmão. Policiais e criminosos se enfrentaram praticamente durante toda a manhã. Neste vídeo, dá para ver que os 4 helicópteros blindados usados na operação viraram alvo dos traficantes. Era grande a quantidade de tiros em direção às aeronaves. Aqui, outro flagrante. Criminosos dispararam contra um dos carros blindados. Os tiros atingiram uma caixa d'água. A UPP da região também foi atacada. O policial militar Bruno de Paula Costa, de 38 anos, foi atingido no pescoço e morreu. Outro agente foi ferido no pé. Uma mulher que estava neste carro chegou a ser socorrida na UPA, mas não resistiu. Tinha um outro carro um pouquinho mais à frente que tinha uma mulher armada. E ela falou que era policial. E os policiais que estavam do lado de fora automaticamente só atiraram. Eles acertaram minha mãe. Este carro chegou à unidade de saúde com 2 suspeitos, um deles baleado na perna. O Complexo do Alemão fica na Zona Norte, tem cerca de 15 favelas e é um dos maiores do Rio. A operação de hoje foi organizada depois que os serviços de inteligência das polícias civil e militar indicaram que traficantes da área estão envolvidos com crimes violentos na capital e também em outras regiões do estado. À tarde, a situação ficou tensa na UPA da região. A todo momento chegavam carros com feridos e mortos. O portão do hospital foi fechado para garantir a segurança. De acordo com a polícia militar, todos os baleados têm envolvimento com o tráfico. Veja agora outros destaques desta edição. No Rio de Janeiro, uma idosa de 84 anos era agredida pela filha adotiva. Quieta! Você fala demais. Você vai ver a cara de pau de uma mulher que roubou um anel de ouro de uma joalheria de São Paulo. No quadro Casos de Polícia, a gente vai relembrar o assassinato do empresário Marcos Matsunaga. A assassina confessa, a mulher dele na época já está solta. No Paquistão, tempestades provocaram a morte de quase 300 pessoas nas últimas semanas. Morreu a menina Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos, que foi baleada na cabeça em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela estava internada desde ontem no hospital da Zona Oeste da capital. Segundo a polícia, a criança foi atingida por um disparo feito por um criminoso. Caio César Barbosa, de 23 anos, foi preso nesta madrugada numa ação da Polícia Militar. Em depoimento, ele disse que atirou para matar um traficante rival e errou o alvo. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite, hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques. Helicóptero da polícia é alvo de criminosos no Complexo do Alemão. Fachin dá 5 dias para Bolsonaro explicar reunião com embaixadores. E nas redes sociais, Renan Calheiros elogia Renan Calheiros. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Policiais militares e civis foram recebidos a tiros durante uma operação no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo o tenente-coronel Ivan Blas, porta-voz da PM, a operação se fez necessária por conta das ações criminosas que os marginais dessa localidade vêm desempenhando em diferentes pontos do estado. Blas também apontou que os traficantes têm diversificado suas atividades criminosas e atuado também no roubo de carga para sustentar a política expansionista da facção, além de abrigar marginais de outros estados que estão escondidos nas favelas cariocas. Boa noite. Foco do mais novo escândalo de desvio de recursos, a Codevasf, estatal encarregada de obras e serviços em estados do Nordeste e do Norte, reduto político do Centrão, virou destino preferencial de emendas do relator ao orçamento. Segundo um relatório da Controladoria Geral da União, elas quadriplicaram ao longo do governo Bolsonaro. Em 2019, foram 309 milhões de reais. No ano passado, mais de 1 bilhão e 300 milhões. Você vai ver também. Operação no Complexo do Alemão. Polícia do Rio diz que 11 dos 18 mortos são traficantes. 5 ainda não foram identificados. Agora é a Embaixada Britânica que divulga a nota de apoio ao sistema de votação do Brasil. Federação formada por PT, PCdoB e PV oficializa a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. A indústria brasileira entre 2010 e 2020, 10 mil fábricas fechadas e 1 milhão de empregos a menos. Beleza Destruída, a primeira parceria de Djavan e Milton Nascimento. E no Brasileirão, o Galo tropeça e o Palmeiras abre frente na liderança. Hoje começamos atualizando informações sobre a operação no Complexo do Alemão, uma das mais letais conduzidas pela Polícia do Rio de Janeiro neste ano. 18 mortos, entre eles uma moradora de 50 anos que passava de carro com o namorado quando foi atingida por um tiro no peito. Ao vivo, o Edivaldo Dondossola faz um balanço para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Esse número de 18 mortes foi confirmado no início da noite pela Polícia Militar. Com isso, essa operação é a 4ª mais letal do Rio, atrás apenas daquela do Jacarezinho no ano passado, com 28 mortos, a da Vila Cruzeiro, em maio deste ano, com 25 mortos, e uma de 2007, na Baixada Fluminense, com 19 mortos. Foi uma quinta-feira de terror para os moradores do Alemão, que já foram acordados com o tiroteio antes das 6 da manhã. Os vídeos feitos por moradores mostram as balas traçantes passando bem perto do helicóptero da polícia. Mais de 400 policiais civis e militares entraram na favela. Segundo a polícia, os bandidos atacaram e o confronto começou. Os moradores, acuados, gravavam tudo. O barulho era tanto que parecia que o tiroteio era dentro de casa. Um tiro atingiu e estourou a caixa d'água dessa casa. Nesse vídeo, dá para ver homens armados fugindo pelas escadarias da favela. Enquanto isso, famílias buscavam abrigo nos becos da comunidade. Eles passaram aqui atirando. Meu filho tá aqui, irmão. Os moradores também denunciaram que a polícia invadiu casas, mesmo sem mandado. O cara tá dentro da minha casa, gente. Aqui, ó. Tiro. A televisão tá no chão, ó. A televisão tá no chão. Fizeram uma ruaça, fizeram bagunça dentro do quarto da minha mãe, ó.
A polícia disse que os alvos da operação eram quadrilhas ligadas à principal facção criminosa do Rio, que atuam em roubos de cargas, carros e também no tráfico de drogas. Ainda de manhã, os bandidos atacaram uma unidade de polícia pacificadora e mataram um policial militar, o cabo Bruno de Paula Costa. Ele tinha 38 anos e estava na PM desde 2014. O cabo de Paula deixa a mulher e 2 filhos. Uma mulher que passava de carro com um namorado na principal rua da comunidade também foi atingida por um tiro no peito e morreu no hospital. Letícia Marinho de Sales tinha 50 anos. O namorado dela disse que os tiros partiram dos policiais. Estava levando ela para casa dela, não estava vendo confronto. Chegando no sinal, eu parei, porque o sinal ali pede para parar e não estava vendo confronto. E tinha policial no sinal também. Mesmo assim, eles vendo, os vidros abertos, eles alvejaram o carro e pegou no peito. Segundo a polícia, os outros 16 mortos eram suspeitos. Pelo menos 11 já foram identificados. Informou que prendeu 4 pessoas e apreendeu 4 fuzis e uma metralhadora. Para a antropóloga e professora de segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, o resultado produzido pela operação trouxe muito mais prejuízos aos moradores, que ficaram no meio do fogo cruzado, do que a facção criminosa, que era alvo da ação. O efetivo gasto, né, helicóptero, gasolina, querosene e tudo mais, chega em torno de quase 300 mil reais essa operação. As 5 armas apreendidas, sobrevalorizadas, não dão 300 mil reais. Ou seja, além do Estado gastar muito, a polícia se esfalfelar trabalhando, né, não se produz o resultado de combate ao crime que se deseja, porque está se gastando mal a repressão. No começo da noite, as polícias civil e militar convocaram uma entrevista coletiva conjunta e sustentaram que a ação foi planejada. A operação ela foi escolhida no dia e a hora para evitar o máximo de confronto. Tinham alguns dados de inteligência que mostravam que aquela quadrilha poderia se movimentar e cometer algumas ações criminosas na nossa cidade. Então, nossas equipes fizeram o planejamento rapidamente e conseguimos chegar ao terreno e evitar que esses criminosos viessem a fazer algum atentado contra a cidade. De acordo com o relatório do Instituto Fogo Cruzado, a região metropolitana do Rio teve mais de 1.800 tiroteios só no primeiro semestre deste ano. 30% deles aconteceram durante operações policiais. Como resultado desses confrontos, quase 500 pessoas morreram e 450 ficaram feridas. Renata?